Shalom, shalom! Estamos aqui na minha nova playlist, A Escola da Vida. Hoje é a aula 2. Na aula 1, nós apenas perguntamos o que é a vida. Nesse vídeo introdutório, eu trouxe uma reflexão para você, para te ajudar a pensar. A sociedade de hoje tem deixado nossa mente passiva e nós não temos exercido a faculdade da reflexão, não temos utilizado de maneira saudável o nosso cérebro. E assim facilmente Satanás, o mundo, os políticos e as pessoas maldosas têm nos conduzido, nos alienado e não temos pensado. E às vezes quando pensamos, só pensamos em tragédia, em coisas negativas que traz transtorno, ansiedade, angústia, medo e pânico. Nessa escola da vida, eu quero te ajudar a pensar e através desse pensar, raciocinar, em Deus, você vai encontrar a resposta que você tanto procura. Hoje, na aula 2, eu quero falar sobre a origem da vida. Deus primeiro criou os céus e a terra, depois criou o homem. Tudo que Deus criou é bom. Somente que Adão e Eva transgrediu a criação de Deus, se rebelou. E esse mundo que estamos vivendo hoje é consequências do pecado. Mas, como é uma escola, e eu estou te levando a pensar, vamos refletir o que é esse pecado. Vamos aprender hoje. Olha ao seu redor. Guerras, mortes, traições, destruições. Dá uma sensação de impotência, de que não tem jeito, não tem solução, mas tem. É nesse caminho que eu quero te conduzir. Tem solução sim. O que precisamos é ter a mente de Cristo, ser guiado pelo Espírito Santo para pensar da maneira correta. Infelizmente, a religião tem muitos lobos com pele de ovelha, muitos mau caráter, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos líderes, falsos profetas que têm ensinado mentiras. E milhões de pessoas têm sido enganadas por esse falso evangelho, esse falso Jesus. Não foi isso que Jesus ensinou. Então, nessa escola da vida, eu quero te levar para um caminho diferente. Você vai ter que aprender a pensar. É igual uma academia. Tá o homem gordo, tá o outro flácido, tá o outro sedentário e vão os três malhar. Aí o professor manda fazer o exercício. No dia seguinte sente muita dor. Assim a nossa mente, quando começa a pensar da maneira correta, dói. E contra a cultura, contra o sistema e contra aquilo que a televisão, que a mídia, que os demônios têm ensinado errado. Não é fácil pensar. Mas eu quero que você venha refletir hoje e aprender a governar sua vida e ter uma vida próspera e feliz, mas você sendo líder de si mesmo, sendo ator, autor, sendo sacerdote de si mesmo, com amor e própria autoestima. Você precisa ser rei da sua própria vida. Não seja governado pelas circunstâncias, mas é você que vai conduzir o seu caminho ao sucesso. Claro, com o poder do nome de Jesus. Claro, com o poder de oração. Claro, com o poder da palavra. Claro, com a ajuda do Espírito Santo. E eu também estou com você, te acompanhando em todo o processo. Mas você é responsável pela sua vida. Como eu falei sobre origem, sobre pecado, pare um pouco para pensar agora. Vamos meditar e refletir. Olhe como o mundo está. Caótico. Mas não foi da noite para o dia que esse caos se formou. Adão e Eva teve filhos e filhos e filhos e filhos, gerações, gerações, séculos e séculos, nações, reinos. Foram se passando décadas, milênios, gerações. E ali, ano após ano, o pecado foi se acumulando. É um sistema cultural, é um sistema religioso, é um sistema de domínio e governo do mal, das trevas, que tem se apossado
século após século, milênio após milênio. E hoje nós vivemos essa vida em forma de tragédias. Todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe. A vida nossa começou no nascimento. E nosso pai e nossa mãe, por mais que nos amaste, eles são frutos da sociedade. Nosso pai e nossa mãe são filhos de nossos avós, que são filhos de nossos bisavós, que são filhos de nossos tataravós. Existe uma genealogia. Por mais que essa palavra pareça chata aos seus ouvidos e você não esteja com paciência que eu me ouvir, eu lhe peço, calma, me escute um pouquinho. Procure uma resposta diferente para os seus problemas hoje. Não queira uma resposta fácil, autoajuda, eu te digo assim, receba, Deus abençoe e acabou. Não existe mágica, nem misticismo. Então, essas gerações, elas passaram de pai para filho sua cultura. Transmitiram para a geração seguinte o que aprendeu com a geração passada. Então, o mundo de hoje é fruto de uma cultura de ontem. A maneira que você foi criado e educado por seus pais influencia muito. Precisamos rever tudo que pensamos, que sentimos, que imaginamos e se questionar. Pedir ao Espírito Santo sabedoria para confrontar, desafiar e ressignificar nossa história e nosso passado. Vídeo 1, reflexão. O que é a vida? Vídeo 2, reflexão. O que é a minha história? Qual é a minha origem? Esse é o vídeo 2. Eu quero que você pense como você foi educado, como você foi criado, como você foi formado. Você não chegou do nada. Você teve uma infância, adolescência e vida adulta. Pare e pense. As influências que vocês receberam faz quem você é hoje. Precisamos repensar o que recebemos para ressignificar. Precisamos de uma programação neurolinguística, PNL. Precisamos também de uma programação da palavra de Deus em nós. Precisamos que o Espírito Santo nos dê a mente de Cristo e nos faça pensar como Cristo pensa. Mas nós temos que entender também o nosso pensamento. Ser guiado pelo Espírito Santo é pensar com a mente de Jesus, mas eu preciso conhecer os meus pensamentos. Na minha história estão minhas dores, meus traumas, bloqueios e crises, e eu tenho que pensar sobre isso. E eu quero agora deixar para vocês um livro aqui chamado Celebrando a Restauração. Também tem Celebrando a Recuperação. Você pode botar na internet aí a palavra Celebrando a Recuperação, ou Celebrando a Restauração, ou Celebrando a Vida. É uma programação que eu faço e eu quero ler uma oração desse livro aqui para você, chamado Oração da Serenidade. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando esse mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Amém. Reinhold Niebuhr. Então, essa oração, ela foi escrita em 1912 por um teólogo americano chamado Reinhold Niebuhr. Ele nasceu em 21 de junho de 1892 nos Estados Unidos e foi um teólogo e pensador. E eu compartilho essa oração também
com vocês, para vocês refletirem e meditarem. Eu vou com calma em outros vídeos explicá-la melhor. Mas a frase que eu vou destacar dessa oração são as primeiras linhas, que diz: que o Senhor me dê coragem para mudar o que eu posso, serenidade para aceitar o que eu não posso mudar e sabedoria para discernir a diferença. Essa é a lição que eu deixo para você hoje. Mude o que você conseguir mudar, aceite o que você não pode mudar e peça sabedoria para saber a diferença. Vamos viver um dia de cada vez. Vamos dar um passo de cada vez. Fazer uma coisa de cada vez. Vamos viver o hoje. Vamos ter uma vida saudável e equilibrada. Ter tempo para Deus, tempo para a família, tempo para trabalho, tempo para estudo, tempo para lazer, tempo para amigos. Vamos ter tempo para nós mesmos e vamos aprender a pensar e refletir. Nos próximos vídeos eu vou explicar tudo o que eu estou falando, mas eu estou indo passo a passo com você e eu espero que você me acompanhe nessa jornada. Shalom, shalom, até os próximos vídeos.